Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre algo que talvez esteja sendo seu maior desafio neste momento. Confiar em Deus quando você simplesmente não consegue entender o que está acontecendo na sua vida. Provérbios 3, 5, 6 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Estas palavras podem parecer simples, mas representam um dos maiores desafios da nossa caminhada cristã. Quantos de nós realmente confiamos de todo o coração? Não apenas um pedacinho, não apenas quando tudo vai bem, mas completamente, absolutamente sem reservas. Quero que você pare por um momento e reflita. Em que você realmente está confiando hoje? Nos seus planos cuidadosamente elaborados, na sua conta bancária, na sua inteligência ou habilidades, no seu relacionamento, no seu emprego, na sua saúde? Não há nada de errado em ter planos ou usar a inteligência que Deus nos deu. Mas o problema começa quando nos apoiamos nesses recursos limitados em vez de nos apoiarmos em Deus. Veja, quando o texto diz, não se apoie em seu próprio entendimento, não significa que devemos abandonar nossa capacidade de pensar. Deus nos deu o intelecto para usá-lo. O que a palavra nos alerta é contra a dependência do nosso entendimento como a base final de nossas decisões. Porque, sejamos honestos, nosso entendimento é limitado. Por mais que sejamos inteligentes, por mais que tenhamos experiência, por mais que tenhamos estudado, existe um oceano de coisas que não sabemos. Nós vemos apenas um fragmento do quadro completo que Deus vê. Imagine que sua vida é como um enorme tapete sendo tecido por Deus. Você, de onde está, consegue ver apenas a parte de baixo do tapete. Os nós, as linhas soltas, as partes que parecem confusas e sem sentido. Mas Deus vê o lado de cima, o padrão maravilhoso que está sendo criado, a obra-prima que sua vida está se tornando. Talvez agora mesmo você esteja passando por algo que simplesmente não faz sentido. Uma porta que se fechou quando você tinha certeza que era a vontade de Deus. Uma doença que apareceu quando você estava servindo fielmente. Um relacionamento que se desfez quando você estava orando por ele todos os dias. Um sonho que parece cada vez mais distante, apesar de todo o seu esforço. Irmão, irmã, quero dizer com todo amor, Deus não perdeu o controle da sua situação. O que parece um desvio para você pode ser exatamente o caminho que Deus planejou para levá-lo onde Ele quer que você chegue. O texto diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que significa reconhecê-lo? Significa admitir sua presença, sua soberania, seu direito de dirigir sua vida. Significa consultar a Ele primeiro, não como última opção quando tudo falha. Significa buscar sua vontade acima da sua própria. E a promessa é poderosa, e Ele endireitará as suas veredas. Note que não diz que Deus vai sempre dar a você o que você quer. Não diz que o caminho será sempre fácil ou que você nunca enfrentará obstáculos. Diz que Ele endireitará suas veredas. Endireitar não significa necessariamente remover todos os obstáculos, mas sim garantir que, apesar das curvas e desafios, você chegará exatamente onde precisa estar. É como um GPS divino que recalcula a rota quando você pega um caminho errado, mas sempre te leva ao destino final. Deixe-me compartilhar uma história pessoal. Alguns anos atrás, eu estava absolutamente certo de que Deus queria que eu seguisse determinado ministério. Todas as portas pareciam estar se abrindo, eu tinha paz no coração, havia confirmações de irmãos na fé. E então, de repente, tudo desmoronou. A oportunidade desapareceu, as circunstâncias mudaram e eu me vi completamente perdido. Por meses, lutei contra a amargura e confusão. Senhor, eu não entendo. Por que me mostrar esse caminho para depois fechá-lo?
Meu entendimento humano não conseguia processar o que estava acontecendo. Eu estava fazendo exatamente o que o provérbio nos adverte a não fazer, me apoiando no meu próprio entendimento. Foi apenas quando finalmente me rendi, quando literalmente caí de joelhos e disse: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti, que as coisas começaram a mudar. Não as circunstâncias externas, essas permaneceram as mesmas por um bom tempo. O que mudou foi meu coração. A paz voltou, a alegria, mesmo em meio à incerteza, voltou. E sabe o que descobri meses depois? Aquele caminho que parecia tão certo teria me levado a um lugar que não era o melhor para mim. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, me preservou de algo que eu nem sabia que precisava ser preservado. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo agora, talvez você esteja exatamente nesse lugar de confusão e dor. Quero encorajá-lo. Confie no Senhor, não apenas com parte do seu coração, mas com todo o seu coração. A confiança em Deus não é passiva, é uma decisão ativa. É decidir acreditar que Ele é bom, mesmo quando as circunstâncias parecem ruins. É decidir acreditar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece caótico. É decidir acreditar em sua sabedoria, mesmo quando o caminho parece insensato. E essa confiança precisa ser uma entrega diária. Não é algo que você faz uma vez e está resolvido para sempre. É um exercício constante de render sua vontade à vontade de Deus, seus planos aos planos de Deus, seu entendimento limitado à sua sabedoria infinita. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 12:2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que interessante. Para conhecermos a vontade de Deus, precisamos de uma mente renovada. Nossa mente natural, dominada pelo padrão deste mundo, não consegue discernir adequadamente os caminhos de Deus, porque eles frequentemente contradizem a lógica humana. Isaías 55:8-9 confirma isso. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando nos apoiamos em nosso próprio entendimento, estamos essencialmente dizendo que nossa perspectiva limitada é melhor que a perspectiva eterna de Deus. Que presunção da nossa parte! Confiar em Deus envolve humildade, envolve reconhecer que não sabemos tudo, que nossas percepções são falhas, que nossas emoções podem nos enganar, que nossas preferências nem sempre estão alinhadas com o que é melhor para nós. Uma pergunta que costumo fazer a mim mesmo quando estou lutando para confiar em Deus é: se eu realmente acredito que Deus é quem Ele diz ser, todo-poderoso, todo-sábio, perfeitamente amoroso, por que estou relutante em confiar minha vida a Ele? A resposta geralmente revela áreas do meu coração onde ainda estou tentando manter o controle, onde minha fé é mais teórica que prática. E nesses momentos, preciso me voltar para a cruz. Pense nisso. Se Deus amou tanto o mundo, que entregou seu único filho para morrer por nós, quando éramos seus inimigos, quanto mais Ele cuidará de cada detalhe da vida daqueles que agora são seus filhos amados. Romanos 8:32 diz: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, gratuitamente, todas as coisas? A cruz é a maior prova do amor de Deus por você. E se Ele foi capaz de transformar o pior evento da história, a crucificação do inocente Filho de Deus, no melhor evento da história, nossa redenção, Ele certamente pode transformar seus desafios atuais em algo bom. Lembra-se de José no Antigo Testamento? Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado, injustamente preso. Nada disso fazia sentido no momento.
Por anos, deve ter parecido que Deus o havia abandonado ou que suas promessas tinham falhado. Mas no final, José pôde dizer aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Deus não apenas endireitou as veredas de José, ele transformou as maiores tragédias em seus maiores triunfos. E o mesmo Deus que trabalhou na vida de José está trabalhando na sua vida agora mesmo. Os mesmos princípios espirituais estão em operação. O mesmo amor divino está guiando cada passo. Então, como exercitamos essa confiança prática em Deus em nosso dia a dia? Primeiro, precisamos nutrir nossa mente e coração com a palavra de Deus. É impossível confiar plenamente em alguém que você mal conhece. Quanto mais você conhecer o caráter de Deus através das Escrituras, mais fácil será confiar nele quando as circunstâncias forem obscuras. Segundo, precisamos desenvolver uma vida de oração autêntica. Não apenas pedidos, mas uma verdadeira comunhão com Deus, onde expressamos nossas dúvidas, medos e confusões. Deus não se ofende com nossas perguntas honestas. Ele prefere nossa sinceridade turbulenta à nossa falsa serenidade. Lembro-me de como Davi, nos Salmos, frequentemente expressava sua confusão e até frustração com Deus. Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Salmo 13, 1. Mas esses lamentos honestos sempre o levavam de volta à confiança. Eu, porém, confio em teu amor. Salmo 13, 5. Terceiro, precisamos nos cercar de uma comunidade de fé que nos encoraje a confiar em Deus, mesmo quando é difícil. Precisamos de irmãos e irmãs que orem conosco, que nos lembrem das promessas de Deus quando as esquecemos, que compartilhem seus próprios testemunhos de como Deus foi fiel em situações semelhantes. Quarto, precisamos praticar a gratidão mesmo em meio às dificuldades. A gratidão muda nossa perspectiva. Quando deliberadamente buscamos ver as bênçãos que Deus já nos deu, nossos corações se abrem para confiar que Ele continuará sendo bom para nós no futuro. E quinto, precisamos aprender a esperar. Nossa cultura de gratificação instantânea nos treinou para esperar resultados imediatos, mas os caminhos de Deus raramente se enquadram em nossos cronogramas impacientes. Isaías 40:31 nos lembra: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Notem que o texto não diz aqueles que entendem o Senhor, ou aqueles que veem os planos do Senhor claramente, mas aqueles que esperam no Senhor. A espera paciente é parte integral da confiança. Talvez você esteja em um período de espera agora, esperando pela cura, pelo emprego, pelo companheiro, pelo filho, pela restauração, pela direção clara. Essa espera pode ser dolorosa. Pode parecer que Deus está em silêncio ou distante, mas quero encorajá-lo com esta verdade. O silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é nesses períodos aparentemente silenciosos que Ele está trabalhando mais profundamente em nós e em nossas circunstâncias. Lembre-se de que entre a promessa que Deus deu a Abraão e o nascimento de Isaque, houve décadas de espera. Entre a unção de Davi como rei e sua ascensão ao trono, houve anos de deserto e perseguição. Entre a promessa do Messias e a vinda de Cristo, houve séculos de aparente inatividade divina. Mas Deus nunca chegou atrasado. Sua sincronização sempre foi perfeita, e assim será na sua vida. Uma coisa que tenho aprendido em minha própria jornada de fé é que Deus está muito mais interessado em quem estamos nos tornando do que nas circunstâncias externas da nossa vida. Às vezes, as circunstâncias difíceis são exatamente o que precisamos para desenvolver o caráter que Deus deseja ver em nós. Tiago 1:2-4 nos diz: considerem motivo de grande alegria o enfrentarem provações de vários tipos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Veja que interessante. As provações não são apresentadas como obstáculos à nossa fé, mas como oportunidades para fortalecê-la. É como um músculo que só se fortalece quando encontra resistência. Talvez o que você está enfrentando agora seja exatamente o treinamento necessário para prepará-lo para o próximo nível que Deus tem para você. Talvez esse período de confusão seja o prelúdio para uma clareza maior do que você jamais experimentou. Talvez essa dor seja o precursor de uma alegria mais profunda do que você jamais conheceu. E nesse processo, lembre-se, você não está sozinho. O próprio Jesus conhece o que é enfrentar circunstâncias que parecem contradizer as promessas de Deus. Na cruz, ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste? O Filho perfeito de Deus experimentou o aparente silêncio do Pai. Mas sabemos como a história terminou. O que parecia derrota no sexta-feira se revelou vitória no domingo. O que parecia abandono era, na verdade, parte do plano perfeito de Deus para a nossa redenção. E assim será com você, meu irmão, minha irmã. O que parece derrota hoje pode ser apenas o prelúdio da sua maior vitória. O que parece confusão hoje pode ser o caminho para a sua maior clareza. O que parece dor hoje pode ser a porta para a sua maior alegria. Então, voltemos ao nosso texto. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esta não é apenas uma bonita frase para colocarmos em um quadro na parede. É um convite para uma vida de fé autêntica. É um chamado para sairmos do terreno limitado do nosso entendimento humano e entrarmos no vasto oceano da sabedoria divina. É um desafio para todos nós. Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando o caminho não faz sentido? Você está disposto a seguir quando não consegue ver além do próximo passo? Você está disposto a descansar na certeza de que, mesmo quando você não entende o caminho, você conhece o guia? A vida cristã nunca foi prometida como um caminho fácil ou sempre compreensível. Jesus disse claramente: no mundo tereis aflições. João 16:33. Mas ele também acrescentou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso que podemos confiar. Não porque entendemos tudo, não porque o caminho é sempre claro, não porque nunca temos dúvidas. Podemos confiar porque conhecemos aquele que vai à nossa frente, aquele que já venceu cada obstáculo, aquele que prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Hebreus 10:23 nos encoraja. Mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel, não porque nós somos fiéis, mas porque a fidelidade é quem ele é sua natureza. É seu caráter, é sua essência. Irmãos e irmãs, encerro com este convite. Dê a Deus aquela área da sua vida onde a confiança tem sido mais difícil. Aquela situação que não faz sentido. Aquele sonho que parece morto. Aquela dor que não diminui. Aquela porta que permanece fechada. Abra suas mãos, libere o controle e diga como Jesus: não a minha vontade, mas a tua seja feita. E então, observe como ele começa a endireitar suas veredas. Não prometo que será instantâneo, não prometo que será fácil, mas prometo, baseado na palavra de Deus, que será bom, porque Deus é bom. E ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Amém.